O Quinto Sinal vai marcar 10h30 da manhã. O Luiz Felipe Nunes está aqui no nosso estúdio porque, apesar de São Paulo não apresentar nenhuma chuva considerável nas últimas semanas, o número de óbitos e de casos de dengue continua crescendo. Existe alguma explicação para isso, Luiz? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia para todos os nossos ouvintes. De fato, as expectativas de Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, são de que esses números comecem a diminuir a partir de junho. Existe toda aquela explicação de que alguns casos demoram a ser notificados, tanto de registros de pessoas que têm a doença quanto de óbitos, por isso ainda esse número está subindo. A expectativa é que a partir de junho, com essa mudança climática, esses números caiam, mas, por enquanto, ainda estão subindo. Por exemplo, o número de óbitos na cidade de São Paulo cresceu nas últimas 2 semanas. Saltou de 10 para 16 pessoas que perderam as vidas por conta da dengue na cidade de São Paulo. O número de casos ainda segue crescendo em mais de 3.000, 3.500 por semana. Já são 49 mil pessoas que contraíram a dengue, na verdade 49.919, então quase 50 mil casos de dengue somente neste ano. Fazendo um comparativo com os últimos 11 anos, esse é o ano com o maior número de casos desde o ano passado, no caso, né? É o segundo maior número de casos nos últimos 11 anos, só perde para o ano passado, que foi de fato muito atípico, mas é um número que salta aos olhos, cresce bastante em relação à última década. São Paulo está em epidemia para dengue, com uma incidência de 415 casos para cada 100 mil habitantes. O estágio para ser considerado uma epidemia são 300 casos para cada 100 mil habitantes. E se a gente for olhar para os bairros, a cada semana que passa tem bairros novos que entram nesse estágio de epidemia. São quase 50 já na cidade de São Paulo. A gente falava há 2 semanas em quase 40, a cada semana que passa, pelo menos 4, 5 ou 6 novos bairros entram nesse estágio e nenhum sai. O Jardim Ângela, que a gente sempre comenta, já chegou no patamar de 1.096 casos para cada 100 mil habitantes, então quase 4 vezes mais do que o necessário para ser considerado uma epidemia. Isso porque a cidade de São Paulo não é nem a pior em número de casos e óbitos no estado. O estado de São Paulo tem, já beirando o 1 milhão de casos confirmados, tem 719 óbitos, que é 70% de todas as mortes por dengue no Brasil inteiro. Esses casos e esses números de mortes ainda muito concentrados no estado de São Paulo. O Brasil tem 1.400.000 casos prováveis e 1.033 óbitos, por isso 70% aqui no estado de São Paulo, muitos deles no interior do estado, mas aqui na capital paulista também os casos ainda sobem, por isso existe essa preocupação das secretarias de saúde, tanto da cidade de São Paulo quanto do estado, e a questão da vacinação também. Neste momento, ainda existe apenas aprovada pela Anvisa aquela vacina do laboratório japonês Takeda, que é prevista aqui no Brasil para crianças entre 10 e 14 anos, mas nem todas as crianças estão tomando essa vacina, principalmente a segunda dose. Ainda estamos naquele patamar de que metade das crianças que tomou a primeira dose ainda não voltou para tomar a segunda. Então, o número já não é alto de crianças que receberam a primeira parte da imunização. E ainda pior, 1 em cada 4 crianças na cidade de São Paulo recebeu essa vacina de segunda dose e estão com o esquema vacinal completo, por isso uma situação ainda complicada. A Anvisa ainda analisa os dados dos nossos laboratórios, a vacina do Butantan, para que haja aquele imunizante em uma única dose que serve para pessoas de diversas idades, mas enquanto isso não é feito, a gente tem apenas um tipo de vacina que serve no Brasil para crianças de 10 a 14 anos. O laboratório afirma que os testes comprovam que essa vacina poderia estar sendo utilizada para pessoas mais velhas, mas a Anvisa só liberou o uso para pessoas entre 10 e 14 anos, e nem todas estão sendo imunizadas, por isso outro problema aqui no Brasil. Lembrando que a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, neste momento, descarta ampliar a faixa etária para as pessoas receberem essa imunização. Segundo o secretário Luiz Amarco, as vacinas só começam a vencer no mês de novembro e, por isso, a secretaria acredita que as crianças vão se vacinar e não vai ser necessário perder estas doses pelo vencimento. Mas é uma situação complicada, o que
nos resta, segundo as secretarias, é aguardar esses próximos meses, quando os casos vão começar a cair na cidade, no estado e também no Brasil, do Pato Sabino. O que está sendo feito para que essas crianças se vacinem, né? Porque se até hoje, com o imunizante disponível há tanto tempo, continuam sobrando doses, algum tipo de busca ativa, uma tentativa de vacinar nas escolas, o que já aconteceu anteriormente, precisa acontecer, senão as crianças aparentemente não vão tomar essa vacina. Agora, Luiz, é um número preocupante aí? Você estava falando, a expectativa continua sendo para que caia nas próximas semanas. É isso. É isso. Todas as vezes que a gente procura a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, a resposta é semelhante. Os fumacês estão acontecendo, a procura da população para que as pessoas tenham a conscientização, para que não deixem água parada nas casas, porque 80% dos casos de dengue acontecem nas residências. Tudo isso está acontecendo, isso é o que a Secretaria diz, além da busca ativa que acontece com crianças. As UBSs ligam para os pais das crianças para que essas pessoas tomem as vacinas. Existe essa ação em alguns sábados para que mais UBSs fiquem abertas neste período, que é mais fácil para as crianças se vacinarem, mas as respostas são muito semelhantes. Todas essas ações ficam neste ponto. A secretaria se baseia no fato de que algumas regiões que no ano passado estavam com muitos casos, neste ano estão com menos, e diz a secretaria que isso ocorre por conta dessas ações, por exemplo, o Fumacê e também a conscientização da população. Eles usam muito o exemplo de Itaquera, que no ano passado estava como o Jardim Ângela está neste ano, mas agora em 2025 tem uma incidência menor de casos. Então, as respostas seguem nessa linha, Lupato. Vamos continuar acompanhando os números da dengue, porque é no mínimo estranho que sem chuva os casos continuem crescendo e, como você disse, na capital paulista o número já é alto. Agora, no interior costuma ser pior, né? Algumas cidades em específico que apresentam mais áreas de mata, mais áreas verdes, é mais difícil também de fiscalizar onde tem o acúmulo de água, porque muitas vezes é no espaço público, é numa área de mata que fica ali ao lado da casa das pessoas. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Luiz.